Em uma das suas primeiras falas no 7 de setembro, ainda dentro do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu indicativos de como seriam seus discursos ao longo do dia. O Brasil já passou por momentos difíceis, a história tem 22, 65, 64, 16, 18, agora 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. O feriado da Independência, transformado em palanque eleitoral pelo atual presidente e candidato à reeleição, começou com um desfile militar em Brasília. Na presença de sua base popular, Bolsonaro mencionou diretamente as eleições de outubro e pediu para seus apoiadores convencerem os indecisos. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Ainda nesse discurso, Bolsonaro disse que, caso reeleito, levará para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Em um momento, no mínimo, pitoresco e misógino, Bolsonaro puxou um coro de imbrochável ao falar da primeira-dama. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Imbrochável, 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 imbrochável. Por sua vez, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que se engajou de vez na campanha do presidente, fez um discurso com forte teor religioso. Nós declaramos que esta nação é abençoada por Deus. O agro é abençoado por Deus. A família, ela é abençoada e é projeto de Deus. A manifestação de apoiadores do presidente contou com faixas e cartazes com dizeres antidemocráticos. Alguns pedindo intervenção militar e ruptura democrática e outros a destituição do Supremo Tribunal Federal. Mas o que chamou a atenção na manifestação em Brasília foi a ausência de líderes de outras instituições da República. Não participaram do desfile militar os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Pelo Twitter, Pacheco disse que as manifestações do 7 de setembro precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, a democracia e o Estado de Direito. Quem estava no palco, ao lado do presidente, era o empresário Luciano Hang, alvo do STF por difundir mensagens golpistas em um grupo do WhatsApp com outros empresários. Na Avenida Paulista, em São Paulo, os manifestantes, vestidos de verde e amarelo, levaram cartazes com críticas a ministros do Supremo, pedidos de intervenção militar e a implantação do voto impresso. Respeito a Deus, pátria, família e liberdade, e vai ser no primeiro turno! Políticos aliados a Jair Bolsonaro também participaram do ato, como o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas foi na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que Bolsonaro contou com seu maior apoio neste 7 de setembro. E ele usou parte de seu discurso para tecer críticas ao seu principal adversário nas eleições, Lula. Compare com o que está acontecendo na Argentina e compare com a Nicarágua. Que comum esses países têm
Por causa do caráter eleitoral dos discursos do presidente, partidos políticos de oposição se preparam para apresentar ações na Justiça Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Transformar um evento cívico num ato de campanha pode trazer problemas jurídicos para a campanha de Bolsonaro? Para a repórter de política do Estadão Beatriz Bula, é o principal desdobramento deste 7 de setembro bolsonarista. Apesar de, enfim, haver uma sensação aí de que estamos a menos de um mês de eleição, não me parece que haja no TSE ou no Supremo, de alguma maneira, qualquer tipo de sensação de que há espaço, digamos assim, para se impugnar alguma candidatura, especialmente com esse nível de apoio popular que é a do Bolsonaro, ou seria do Lula, a essa altura do campeonato, mas ficou flagrante, né, o que aconteceu hoje. Então, eu acho que é algo que vai se desdobrar, vai se desenrolar, e ainda que não signifique uma consequência imediata para a campanha do Bolsonaro, pode ficar aí mesmo pós-eleição, né? E pode gerar problemas para ele pós-eleição, inelegibilidade, enfim, uma série de questões. Então, eu acho que é algo para monitorar, sim, como que essa repercussão no TSE, que vai chegar, todos os partidos, vários partidos já se manifestaram agora, inclusive o PT, né, que vão questionar o uso da máquina, transmissão, né, por TV oficial, né, TV Brasil, dos atos em que foram atos eleitorais, uso da máquina que organiza, de fato, os eventos para fazer essas declarações e tal. Então, isso vai parar no TSE. Como que o TSE, que vem tendo esse embate com o Bolsonaro, mas tem tentado diminuir a temperatura, diminuir a tensão também com o presidente diante da proximidade das eleições, como que o TSE vai reagir e o que isso vai implicar. Então, eu acho que a grande aposta aí é essa. Não sei se vai mudar muito em termos de intenção de voto, como a gente já conversou aqui, mas a repercussão jurídica ela pode chegar. Os outros presidenciáveis também se manifestaram neste dia 7 de setembro. Em consenso, todos criticaram a postura do atual presidente. Em suas redes sociais, Ciro Gomes, do PDT, disse que ninguém será capaz de roubar a nossa paz e a nossa liberdade e acusou Bolsonaro de fazer comício. Patetas de um presidente imbecil e criminoso como é o Bolsonaro, transformar um ato cívico, uma solenidade cívico-militar, no comício, com milhões de recursos públicos envolvidos. Olha, não existe mais lei no Brasil. Lula, do PT, disse que tem fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Já Simone Tebet, do MDB, disse que a bandeira do Brasil não tem partido e nem dono e criticou a forma misógina a que se referiu a esposa de Lula. Esta bandeira não tem partido. Esta bandeira não tem dono. Ela é de todos nós. O Brasil precisa de uma nova independência. Um projeto de futuro e esperança com educação de qualidade e proteção do meio ambiente. E para analisar o impacto desses atos nas eleições de outubro, nós vamos conversar aqui com o professor de filosofia da FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Luiz Bueno. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui à nossa sede para gravar essa entrevista, professor. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, Emanuel. Professor, bom, existiam muitas expectativas em relação a como Bolsonaro poderia se comportar nesse 7 de setembro, bicentenário da independência. A gente já tinha alguns sinais de para onde ele poderia levar o seu discurso. Claro que o maior temor era o nível de radicalização do presidente, né? Porque vimos em 2021 uma agressividade considerável, né? Até passível de crime. Queria te ouvir, como primeira análise, sobre o comportamento do presidente nesse 7 de setembro de 22. O quanto ele foi radical, quanto ele ultrapassou certas, como ele gosta de dizer, as 4 linhas da Constituição, enfim. Primeiro, uma análise sua sobre o comportamento do presidente nesse 7 de setembro. Talvez nós pudéssemos dizer, Emanuel, que felizmente nós não tivemos grandes novidades. Então, um lado
que nós poderemos olhar do dia de hoje é que houve uma continuidade de discursos, de posturas que o presidente já vem adotando faz algum tempo. Então, o que ele apresentou durante o dia foi o que ele vem já dizendo há alguns meses. O lado bom disso é que não houve aquela temida radicalização dos discursos, e ao que os jornalistas, os analistas têm apontado é que isso se deve a um pedido da equipe de campanha do presidente para que ele não, por exemplo, não agredisse com as palavras o STF. Né? O outro lado, vamos dizer assim, o lado negativo, é que nada de novo foi apresentado em termos da condução do país, em termos do que se espera, né, de uma eventual reeleição desse presidente, e também a reafirmação de algumas posturas que já vêm sendo criticadas, como, por exemplo, a mistura de religião com o discurso político, uma referência negativa às mulheres, que, por exemplo, as candidatas à presidência repercutiram, né, tanto a Simone Tebet quanto a Soraya Tronic que falaram disso e criticaram as falas, né, consideradas machistas do presidente. Né? Então, esse é um lado ruim, que no sentido de não se aproveitou uma data cívica para tocar em questões estruturais do Brasil, do que se pode esperar. Né? Então, assim, se não houve radicalismo, o que é muito bom, também não houve nada de positivo e ainda um reforço a alguns discursos negativos. Então, vamos dizer assim, não é nada a se comemorar muito no dia de hoje. Ele ganhou muito pouco do ponto de vista eleitoral, ou daquilo que ele apresentou, a chance de ter ganhos eleitorais são pequenas diante do fato de que vimos ali, digamos, uma base que já estava com o presidente, professor? Podemos não esperar ganhos significativos, porque o público que acompanhou os eventos em Brasília, no Rio de Janeiro, mesmo a população que estava aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que esperava a manifestação do presidente via telão e acabou não acontecendo, são já apoiadores do presidente, que atendem o seu chamado, atendem a sua conclamação, né, para as pessoas irem para as ruas. E o fato dele direcionar os seus discursos a este público que já o segue não facilita, não ajuda para que ele conquiste novos eleitores, outras camadas da população que não se sentem representadas por ele ou não são atingidas pelos seus discursos. Então, assim, se durante essa semana nós vimos uma quantidade grande de pesquisas de opinião apontando que a situação do presidente continua igual, ou seja, ele não progrediu nos números de apoiadores, ele está ali em torno de 30%, 30 e alguma coisa por cento. O dia de hoje, que foi um dia voltado para os seus próprios apoiadores, que não incluiu o restante da cidadania brasileira, né, os outros que apoiam outros candidatos, como ele não fez discurso para esses outros grupos, tanto no campo político quanto, de certa maneira, inclusive no campo religioso, que é onde ele tem um desempenho bom, ele, usando a linguagem religiosa, pregou para convertidos. Então, vamos ver o que as pesquisas vão dizer, mas a leitura, comparando com outros momentos, é de que tudo continua como estava antes. Não dá para esperar ganhos significativos em termos de novos eleitores, se some ao presidente. Professor, queria uma avaliação sua dessa fotografia dos palanques do Bolsonaro em Brasília e no Rio de Janeiro. Um presidente com a primeira-dama, com empresários, com lideranças religiosas e ausência de autoridades, ou quase a completa ausência de autoridades de outros poderes, com exceção das Forças Armadas, porque estão nos eventos, porque ali há confusão de comício eleitoral com data cívica. Mas o que você diria sobre essa fotografia numa data tão importante como foi a do 7 de setembro? Então, os militares estão, porque sempre estiveram, né? Assim, no sentido de que essa comemoração do 7 de setembro já é tradicional. Nós temos na memória nossa, né, de brasileiros, que todo 7 de setembro tem os desfiles. Então isso faz parte, inclusive, já do nossa memória, da nossa expectativa. Inclusive despertam o interesse da população. É uma coisa assim, interessante, né, de ver o desfile militar, os equipamentos, né, ver a marcha dos militares. É uma coisa que tem um atrativo assim, estético muito interessante e uma visão que o brasileiro tem de si próprio, né, a partir das suas forças militares. Essa identificação é importante do Brasil com as suas forças armadas. Né? Mas o outro lado, como você apontou, se nós olharmos especialmente o palanque de Brasília, onde estava o presidente da República, talvez a maior autoridade fora as nacionais tenha sido lá o primeiro-ministro português, foi a única autoridade internacional de destaque que apareceu, mas logo teve seu lugar ocupado, não por outra autoridade, mas por um empresário. E a ausência dos outros poderes, né, dos seus representantes, é muito significativa. Ou seja, o presidente
do STF, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados estão dizendo, pela sua ausência, que eles não querem se associar a esses discursos, a esta campanha praticamente que foi transformado dia 7 de setembro, praticamente um evento de campanha eleitoral. Eles não quiseram se associar a isso. Então, se os militares estão lá porque é uma data em que eles estão sempre presentes, ou seja, eles não agregam no sentido de algo novo. Mas a ausência dos outros poderes, isso agrega algo novo, né? Alguém que são líderes que não querem se associar ao que está sendo feito. Professor, me impressionou nesse 7 de setembro de 22, a gente já estava observando isso em outras manifestações de apoio ao Bolsonaro, mas isso a cada manifestação cresce cada vez mais, e para mim ficou muito evidente nesse 7 de setembro, nessa quarta-feira, com esse radicalismo que prega o rompimento institucional muito presente na postura dos manifestantes. Quer dizer, já não há mais vergonha em ostentar cartazes pedindo para que as Forças Armadas invadam o Congresso, destituam ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria te ouvir sobre isso tendo um reflexo cada vez maior na sociedade brasileira e não assustando mais as pessoas defender esse tipo de medida num ambiente democrático. O que isso pode, a longo prazo, significar para o país, professor? Então, esse é o momento em que nós esperaríamos que as autoridades da República conscientizassem a população de que essas são reivindicações que são opostas ao interesse público, opostas ao interesse daquele cidadão que está com essa plaquinha lá. Quando ele tem um cidadão dizendo fecha o STF, ou presidente, usa as Forças Armadas, como a gente viu em algumas placas, né, para limpar o STF ou o Congresso, essa é um indicativo de que uma parcela importante da população brasileira não entende como funciona a República e não entende como deve funcionar para que o regime democrático possa ser mantido. A separação dos poderes é fundamental para isso. Cada poder tem que funcionar segundo suas próprias regras, os poderes são complementares, a interferência de um no outro é contrária ao interesse de todos nós. Assim, esse é o famoso jogo de pesos e contrapesos, né, que as democracias têm e que garante o seu funcionamento de forma que o poder não seja concentrado na mão de alguém. Que esse é o grande perigo, né? Assim, que à medida que você vai eliminando os outros poderes ou vai reduzindo sua função, vai desequilibrando esse jogo entre os três poderes, um deles vai concentrando este poder e isso é perigoso para o funcionamento da democracia. Então, é da responsabilidade das autoridades públicas mostrarem para a população que esse discurso fere o direito e fere o interesse de todo mundo. E vem sendo uma coisa, infelizmente, utilizada nos últimos anos, esse discurso que força os limites, né, das coisas que são consideradas boas, normais. Né? Então, como é que você força o limite? Propondo que um dos poderes da República seja fechado, seja invadido pelas forças, ou seja, quando nós, cidadãs, né, não nos indignamos ou não ouvimos com preocupação, ou seja, não achamos normal esse tipo de reivindicação, é que nós estamos entrando num momento problemático. Nós não podemos achar que isso é uma reivindicação normal no regime democrático. Enquanto ficar um cidadão com a plaquinha, você diz, bom, paciência, é uma pessoa que não entende muito bem o funcionamento da República, faz uma reivindicação equivocada, mas é uma manifestação individual. Bom, no regime democrático, até um certo limite, a gente pode conviver com isso. O que a gente não pode admitir que esse tipo de reivindicação se torne mote de campanha ou uma expectativa, né, de alguma autoridade levar isso a cabo. Aí, realmente, a nossa democracia vai entrar em risco. Né? Isso também é sinal do cálculo eleitoral no Brasil, que é muito vinculado ao personalismo e pouco às instituições, ao funcionamento partidário da República. Pela lógica, se vota numa pessoa e isso basta? A gente tem um pouco dessa cultura democrática, professor? Então, sim. Isso é só um dado histórico, né, que vários dos estudiosos brasileiros, né, da nossa trajetória política apontam isso. A gente chama do personalismo na política brasileira. Né? O que significa isso? Que o cidadão, por não entender como deve funcionar uma república, olha para a pessoa que está ocupando aquele cargo e não o seu partido, o seu projeto, né? Então ela mistura
a figura da pessoa que está ocupando o cargo com o próprio cargo. Então, ela pensa, o cidadão brasileiro, né, assim, a gente acompanha isso há muito tempo, né, o brasileiro pensa, bem, o governo tem que resolver essa situação, mas o governo na cabeça dos brasileiros não é a instituição, o governo é a pessoa que está lá, na verdade é o governante, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Então o governo tem que fazer, ou seja, esta pessoa tem que fazer. Isso é problemático, né, porque a gente não separa o que é a vida privada do que é a vida pública. Quando isso acontece, a gente espera que aquela pessoa faça o que deve ser feito. Se ela não faz, a responsabilidade não é minha que votei nela, é daquela pessoa que não fez o que devia ser feito. Então, esse tipo de divisão dos poderes da República ou do Estado brasileiro já vem no Brasil há muito tempo. Nós votamos em pessoas há muito tempo, esperamos libertadores há muito tempo, pais da pátria, grandes líderes há muito tempo. Só que recentemente, talvez na história, nas últimas décadas no Brasil, isso tem se associado com esse mau entendimento do funcionamento da República, não é? Então a gente continua achando que são as pessoas que vão resolver, quando não, na verdade, o Estado brasileiro tem que funcionar constantemente com os ocupantes de ocasião, que são os governos, né? Então, um governante sai, outro entra, mas o Estado tem que continuar funcionando com estabilidade, com as instituições, né? Você vê, professor, condições... Hoje quem lidera as pesquisas é o ex-presidente Lula. Ele também se beneficia desse personalismo. Há quem diga que ele é muito maior que o PT, inclusive que o lulismo é muito maior que o petismo. Você vê condições na liderança dele, a maneira como ele está tentando construir a chamada frente ampla, a capacidade para que esse país comece 2023 menos fraturado, professor? Olha, se for o mesmo Lula dos anos anteriores, quando ele estava na presidência ou em atividade, não sei se isso é uma coisa que a gente deva esperar. Porque o petismo e o lulismo têm grande responsabilidade nessa fratura que hoje nós estamos vivendo, né? Que ela foi não criada por esse governo atual, ela foi apropriada, né? A fratura foi utilizada pela equipe atual, né? Como mote de eleição. Então a linguagem da divisão, nós e eles, foi intensificada nesse período, mas ela já é um fruto, né, de um trabalho anterior do qual historicamente o PT é muito responsável por isso, né? Então, a construção da Frente Ampla agora pode significar uma visão pontual, ou seja, ele está construindo para se viabilizar como vitorioso nas eleições, mas se ele vai conseguir romper com aquela imagem do Lula antigo e adotar uma nova postura de conciliação, evitar essa linguagem do racha, evitar essa linguagem da divisão do eles e eles e nós é uma coisa que todo populista utiliza historicamente em política e é uma tática sempre perigosa, né? Porque você divide a população, cria inimigos, né? Como tem acontecido hoje em dia. Então, assim, nós gostaríamos que se ele for o vencedor, que ele mude essa postura e adote uma visão mais integradora, né? Que ele possa ser agregador dos diferentes, e ele vai ter que conviver com essa parcela da população que é antipetista radical, né? Assim, que acabou desenvolvendo um ódio, não apenas uma rejeição, mas um ódio à figura dele e ao que ele representa. Ele vai ter que lidar com isso, só que não de uma maneira agressiva como foi no passado. O 7 de setembro nos possibilitou várias reflexões sobre a nossa história. Não que isso tenha sido levado para esses palcos do 7 de setembro. Mas digamos, claro, né, uma data tão importante como essa, o bicentenário, fez com que olhássemos para o nosso passado, como se deu o processo da independência, os protagonistas. Quando a gente chega nesse 7 de setembro de 22 e o momento chave do discurso do presidente da República, do atual presidente da República, é ele entoando um coro de imbrochável, é um sinal. Os historiadores do futuro vão olhar para esse 7 de setembro e dizer: é um Brasil que fracassou, né, no bicentenário da independência, professor? No mínimo, eu acredito que os historiadores vão dizer que nós perdemos uma oportunidade gigantesca de fazer uma grande reflexão sobre o Brasil. E esse coro, né, vai ficar na nossa história como alguma coisa para a gente olhar e ficar constrangido, né? Onde foi parar uma celebração cívica. E quando nós dizemos a palavra cívica, significa que ela pertence a todos os cidadãos, os cives, como diriam em latim, né? Somos todos nós, toda a população brasileira deveria ter a oportunidade de celebrar essa data e utilizá-la para refletir sobre o nosso passado, para entender o presente, para poder imaginar o que nós precisamos melhorar no futuro próximo ou distante, né? Nós perdemos uma grande oportunidade, os historiadores vão deixar isso muito claro. Nós poderíamos ter feito um ano todo de reflexão
com manifestações artísticas, intelectuais, políticas, científicas, de mercado, para pensar o Brasil desses 200 anos, desde a proclamação da independência até hoje, e encarar os nossos problemas, aquilo que a gente construiu de errado, uma sociedade que tem uma trajetória de violência muito grande, de desigualdade muito grande, de machismo, não é? Tem todas essas mazelas que a gente veio construindo nesses 200 anos. Se nós tivéssemos aproveitado, eu fico pensando, né? As autoridades da República, imagina, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, né? Deveriam ter pensado isso lá em 2021. Olha, 2022, um grande ano. Imagina se o presidente da República tivesse tido essa capacidade de olhar para o Brasil como um todo e fazer desse ano e da data de hoje um discurso para todos os brasileiros. Que ele incluísse todo o Brasil nessa grande reflexão, produzindo notícias, produzindo matérias para jornal, produzindo tanta coisa que poderia ser. Imagina com essa presença da autoridade portuguesa, o primeiro-ministro estando aqui conosco, o que poderia ter sido feito entre diálogo Brasil-Portugal para o nosso presente e o nosso futuro. Ou seja, uma data que seria riquíssima, que infelizmente nós desperdiçamos porque uma data cívica tão importante, tão significativa, se tornou um dia de comício. Eu apenas vejo assim. Lamento que os nossos literadores vão ter um material tão difícil para trabalhar daqui a algum tempo. Muito bom. Luiz Bueno, professor de Filosofia da FAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, gentilmente nessa conversa com a gente aqui no estúdio sobre o 7 de setembro de 22. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Letícia Pili. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Aliás, agradecer as várias mensagens que recebemos ontem por e-mail em relação ao episódio deste 7 de setembro, com uma análise histórica do Eduardo Bueno. Agradeço a todos que nos escreveram. Um abraço para você e até mais.